Olá pessoal, o meu nome é Rogério Neiva e nós vamos desenvolver a partir de agora o nosso curso modular sobre o direito do trabalho aplicado à administração pública e à fazenda pública em juízo no processo do trabalho. Preliminarmente, eu gostaria de agradecer à EBEG por estar proporcionando a oportunidade de estar tentando contribuir com os senhores, principalmente aqueles que vêm empreendendo seus esforços na busca da preparação para concursos de forma mais específica e precisa, envolvendo as carreiras da advocacia pública, na medida em que se trata de temas que acabam tendo uma pertinência maior para esses concursos, como também para aqueles que buscam o aperfeiçoamento profissional, seja em relação aos militantes da advocacia que possam ter, do outro lado, a fazenda pública, sejam aqueles que efetivamente já ocupam o cargo de defensores, cargos que lhe permitem e que lhe impõem o exercício da atividade de defesa ou consultoria jurídica de entes que compõem o conceito de fazenda pública ou da própria administração pública. Muito bem, neste nosso curso modular, ele será dividido em duas partes. Uma primeira parte será voltada à abordagem dos aspectos relacionados ao direito do trabalho aplicado à administração. Num segundo momento, numa segunda parte, iremos tratar dos aspectos relacionados ao direito processual do trabalho, à fazenda pública, aspectos relacionados ao direito processual do trabalho, em contextos com foco em situações processuais nas quais se tenha como parte, numa relação processual, a fazenda pública em juízo. Apenas também a título de esclarecimento, eu sou juiz do trabalho, e antes de ingressar na magistratura do trabalho, tive a oportunidade de desenvolver uma intensa carreira na advocacia pública, seja como procurador de Estado, seja como advogado da União. Como juiz do trabalho, tive a oportunidade de ser responsável no tribunal em que atuo, Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, por um juízo de execuções contra a fazenda pública, um juízo de precatórios, de modo que a minha intenção é tentar trazer para os senhores uma colaboração não apenas a partir dessa experiência, como também envolvendo o acompanhamento em termos jurisprudenciais e mesmo em termos de provas de concursos públicos daquilo que potencialmente possa ser relevante quando estamos diante, no plano do direito material, da administração pública, figurando num dos polos de uma possível relação jurídica objeto de preocupação do direito do trabalho, mais especificamente as relações de emprego, como também, por outro lado, diante de situações processuais que tenha como uma das partes a fazenda pública e aí correspondendo à fazenda pública em juízo. Muito bem, ainda a título de esclarecimento, nesse contexto introdutório, preliminar, a ideia fundamental deste curso é que você não apenas possa compreender os institutos que nós trabalharemos aqui, relacionados especificamente ao direito do trabalho na administração pública e à fazenda pública em juízo no processo do trabalho, mas também possa estar revendo e associando conceitos do direito material do trabalho, que não necessariamente envolvam a fazenda pública, para abordar alguns conceitos. Iremos estar, que digam respeito ao foco do nosso curso, teremos que estar trabalhando e revendo alguns conceitos típicos do direito material do trabalho, no caso do direito do trabalho, a mesma coisa em relação ao direito processual do trabalho. Então a ideia do curso é que não só se possa compreender esses institutos que digam respeito especificamente ao objeto que iremos trabalhar aqui, ao foco que iremos trabalhar aqui, mas também que se possa nisso ter uma oportunidade de compreender ou rever conceitos que não necessariamente digam respeito à administração pública ou à fazenda pública quando tratamos de direito material ou processual do trabalho. Essa é uma primeira ideia fundamental. Uma outra ideia, naturalmente, que envolve a compreensão daquilo que iremos tratar e considerando dois aspectos fundamentais. O primeiro é no sentido de que se possa ter condições, no caso daqueles que vêm se preparando para concursos públicos, principalmente envolvendo carreiras da advocacia pública, que se possa ter condições em provas objetivas de responder aquilo que é passível de ser cobrado em prova objetiva. Então, naturalmente, que aqui ao longo da nossa conversa, alguns temas, e eu diria vários temas, na verdade, já são objeto de
pacificação jurisprudencial simulada. Então, naturalmente, se trata de temas passíveis de cobrança em provas objetivas. Então, que se possa responder às provas objetivas que exigem aqueles temas que trataremos aqui, já objeto de pacificação jurisprudencial, ou mesmo objeto de previsão legislativa infraconstitucional ou constitucional acerca da qual não há dúvida, que se possa também ter condições de responder questões dissertativas em provas de segunda fase que envolvem problematizações ou aspectos ainda não solucionados jurisprudencialmente, e trataremos de alguns temas abertos aqui passíveis de cobrança e como de fato são cobrados em provas de segunda fase, e que se possa também responder questões em relação às quais não se tenha a precisão da resposta a partir de uma compreensão da lógica do que trataremos aqui. O que eu quero dizer com isso, especificamente, é que existem construções que podem ser desenvolvidas no sentido de identificar determinadas lógicas, determinadas linhas de raciocínios em termos jurisprudenciais, e essas linhas de raciocínio em termos jurisprudenciais, eventualmente, diante de uma questão quanto à qual não temos condições de responder no momento da prova, se possa tentar buscar uma resposta adequada. Então, essa é a ideia fundamental, que a gente possa estar revendo alguns conceitos do direito material e do direito processual do trabalho, e que também, ao mesmo tempo, possamos tomar contato com os conceitos que digam respeito especificamente ao foco do nosso curso, que envolve a administração pública, o direito do trabalho na administração pública e a fazenda pública em juízo, no processo do trabalho, e que, avançando um pouco mais, tenhamos condições não apenas de responder aquilo que eventualmente seja perguntado dentro do que conversamos aqui e que se tenha a disponibilidade em termos intelectuais no momento da prova, ou seja, que a gente lembre no momento da prova, mas também aquilo que eventualmente não se tenha disponibilidade intelectual, aquilo que não se lembre, de modo a raciocinar, a compreender a lógica daquilo que trataremos aqui. Nesse momento inicial também ainda, para que se tenha uma visão geral do que nós vamos conversar aqui, eu lhe convido a darmos uma repassada na estrutura conceitual do que será trabalhado nesse curso, na parte de direito material. A nossa ideia é que hoje sejam desenvolvidos os aspectos relacionados ao direito material do trabalho, ou seja, o direito do trabalho aplicado na administração pública. Amanhã iremos tratar, no dia seguinte, no segundo momento, iremos tratar do direito da fazenda pública em juízo no processo do trabalho, ou seja, os aspectos que digam respeito ao direito processual do trabalho. Então, apenas para que se tenha uma compreensão estrutural do que trabalharemos aqui, vamos dar uma repassada na estrutura do nosso curso, que envolve aquilo que será trabalhado. Então, perceba o seguinte, no primeiro momento, nós vamos desenvolver aspectos introdutórios, procurando partir da premissa e da compreensão da organização administrativa do Estado. Nós vamos partir da compreensão da organização administrativa do Estado. Vamos ver não apenas o conceito de organização administrativa e os entes que compõem a administração pública, como também as possíveis relações jurídicas que podem ser estabelecidas do ponto de vista profissional, em termos de servidores públicos. Avançando no raciocínio, num segundo momento, iremos trabalhar com aspectos que digam respeito ao estabelecimento e desenvolvimento dos contratos de trabalho na administração pública. E aí nós iremos passar pelo estabelecimento do contrato de trabalho, envolvendo aí o concurso público, seus efeitos, repercussões, enfim. Iremos tratar de um tema específico e pontual do direito do trabalho aplicado à administração, que envolve o emprego em comissão. Iremos tratar da equiparação salarial e do desvio funcional da administração pública, e iremos tratar da alteração do contrato de trabalho na administração pública. Então, esses temas dizem respeito a esse segundo bloco temático que será trabalhado aqui nesse nosso curso, que diz respeito ao estabelecimento e desenvolvimento do contrato de trabalho na administração. Um tema paralelo ao estabelecimento e desenvolvimento do contrato de trabalho na administração, que nós iremos trabalhar, e um tema
que envolve, que tem as suas peculiaridades, as suas complexidades, envolve uma ampla gama conceitual, corresponde à terceirização. Então, num terceiro momento, iremos trabalhar e tratar da terceirização na administração pública. E, em seguida, para terminar a parte de direito material do trabalho quanto à parte do direito individual, iremos tratar de aspectos relacionados à extinção do contrato de trabalho na administração pública. E aí trabalharemos com o tema da estabilidade na administração pública, com o tema da aposentadoria e extinção do contrato de trabalho e a tutela das verbas rescisórias envolvendo as relações jurídicas estabelecidas no âmbito da administração pública. E aí com isso terminamos a parte de direito individual. E em seguida, para fechar a parte de direito material do trabalho, nós iremos ver alguns aspectos do direito coletivo do trabalho no âmbito da administração pública. E aí trataremos de alguns aspectos relacionados à organização sindical e à solução de conflitos coletivos correspondendo às relações jurídicas que possam ser estabelecidas em termos profissionais com a administração pública. Muito bem, então isso apenas para que você tenha uma visão geral do que será trabalhado aqui nas próximas horas ao longo deste nosso curso. E é importante isso, inclusive na medida para que se tenha uma compreensão daquilo que será trabalhado, e para que você possa, desde já ter uma ideia, uma noção e mesmo estar formulando aí as suas dúvidas, enfim, revendo aí alguns conceitos antes mesmo de começarmos a desenvolver especificamente o objeto da nossa conversa, até mesmo diante da possibilidade que eventualmente já tenha se deparado com alguma questão em alguma prova, enfim. Muito bem, pessoal. Então, começando efetivamente o nosso curso, e entrando aí no nosso primeiro tópico, nós iremos trabalhar com aspectos introdutórios envolvendo o direito do trabalho na administração pública. E um primeiro conceito importante que exige a nossa compreensão envolve a ideia da organização administrativa do Estado. Muito bem. Nós estabelecemos lá no nosso texto constitucional, ao criarmos o nosso modelo federativo, nós estabelecemos que a nossa federação seria composta por algumas entidades, em relação às quais se estabeleceu uma divisão de poder político, se estabeleceu uma divisão de atribuições administrativas, se estabeleceu uma divisão, uma repartição de competências do ponto de vista legislativo, se estabeleceu uma divisão de receitas tributárias. Enfim, o nosso constituinte, a nossa Constituição, estabeleceu um modelo federativo, definiu que essa federação seria composta pela União, pelos estados, Distrito Federal e municípios, e dividiu entre essas entidades poderes e responsabilidades, né? E esses poderes e responsabilidades se traduzem principalmente em termos de atribuições administrativas, ou seja, de missões institucionais. Então, se nós pegarmos lá o artigo 22 da Constituição e seguintes, iremos nos deparar com uma série de preceitos relacionados a essas missões institucionais, relacionados às repartições de competência legislativa. Muito bem. Mas de nada adiantaria o Constituinte estabelecer esses entes federados e dividir atribuições, papéis e missões institucionais a esses entes federados, se não houvesse, por um lado, um complexo estruturado, um complexo orgânico estruturado para que essas missões institucionais fossem cumpridas. Ou seja, era preciso que se estabelecesse uma estrutura orgânica, uma estrutura de organização administrativa para que essas missões institucionais fossem alcançadas. E daí nós temos o conceito de descentralização e desconcentração.